Fala galera, beleza? Boa tarde a todos. Como foi o dia de vocês hoje nas operações? O índice bem direcional, né? Muito direcional. O dólar cumprindo ali todo o mapeamento, tanto o dólar quanto o índice, cumprindo todo o mapeamento que eu venho feito na semana, que eu venho fazendo durante a semana. Muito forte, né, na alta, as ações disparando, muitas ações disparando, bom para fazer aportes, momento bom para fazer aportes e swing trades de curto prazo, né, de médio a curto prazo. Eu gosto de fazer swing trade somente pelo gráfico diário, tá? Não gosto de procurar muito swing trade no gráfico de 60 minutos. Então, pelo diário é mais tranquilo, você tem uma decisões mais tranquilo, né? Você consegue resolver a condução de qualquer operação com mais tranquilidade pelo gráfico diário, visando só o gráfico diário e o semanal, que eu gosto de fazer. Vou fazer um diário rápido, uma leitura rápida do índice futuro, do dólar futuro também. Se não ficar muito estendido o vídeo, eu vou fazer uma rápida leitura aqui de algumas ações, beleza? Então, o índice futuro aqui no semanal, tá? Rompeu hoje a retração de 50% desta perna de baixa, essa perninha de baixa, tá? Ativando aqui o inside bar em zona sobrevendida, foi para cima. Ainda temos a média de 20, não está tão descendente a média de 20, ela não está tão inclinada para baixo, e isso me mostra que o ativo ainda tem condição de subir mais, porque o ativo está indo buscar esta média aqui de 20 no gráfico semanal, tá? Quando a média não está tão inclinada a favor do preço, isso me indica que o preço tende a ir buscar a média e não a média o preço, beleza? Vamos lá para o gráfico diário. Gráfico diário, o ativo rompeu hoje também 161,8 desse espelhamento que eu fiz, né, desse pivôzinho que eu tinha feito aqui. É o único topo mais relevante, né? Não teve esse mais baixo, eu projetei, o ativo rompeu todos os níveis, então projetei esse aqui, que estava mais relevante. Ele chegou a romper hoje, tá? Rompeu esse nível. E o que eu fiz? Já que ele rompeu esse nível hoje, agora eu vou passar a usar a projeção maior, que seria esse espelhamento aqui, tá? E o índice futuro hoje já cravou também o primeiro alvo desse espelhamento. Cravou já o espelhamento. Deixa ele azul aqui bem um pouco mais largo. Então tá aí, rompeu o primeiro alvo, tá no gráfico diário. Na verdade chegou até a violar o primeiro alvo, mas não conseguiu fechar acima, né? Já tá entrando no leilão. Tô bem no fechamento aqui. Rompeu 50%, né? Ou seja, ele vai vir testar 61,8 e 100%, tá? Isso aí, ele pode fazer correção, mas muito provável que ele vai buscar aqui este 109 mil aqui, a casa dos 109 mil, tá? Que é o alvo de 100% desse espelhamento. Beleza? Essa retração aqui semanal foi a retração da última semana. O ativo respeitou bem 50%, como é de costume o índice futuro, os índices, né? Respeitou bonito, conseguiu romper ontem a média de 50. É um empecilho um pouco forte e grande, mas conseguiu romper. E hoje com um candle muito grande, com baita volume bem acima da média, conseguiu evoluir muito bem, tá? Chegando aí mais de 2% no dia. O índice futuro vai fechar com 2,39 aparentemente. Muito forte, mais de 2.000 pontos aí para quem fez operações hoje no day trade, lavou a égua, né? Porque o tio foi muito direcional, setup bem no início do dia, né? Então vamos dar segmento aqui análise. Ó, essa retração aqui em rosa, que é a retração semanal, ela não tem mais utilidade para mim no momento. Eu posso deletá-la, tá? Tem esse pivôzinho aqui, galera. Eu posso espelhar ele também no momento.
Ele tem um alvo até interessante, ó, ele cravou 100%, né? Rompeu o primeiro alvo, parou em 100% e 161.8 desse espelhamento, desse micro pivôzinho, está confluindo justamente aqui com a retração de 61.8. Então vale também a gente ficar de olho aí e vale a gente usar também esse espelhamento micro aqui, beleza? Vou colocar ele até de outra cor, vou colocar ele de laranjado e deixar aí marcado, tá? Ele serviu também até para o intraday quem estava operando, né? Deixa eu botar nos 60 minutos primeiro. 60 minutos padrão, né? Rompeu ontem rompeu esse breakout ontem mesmo. Não preciso mais dele, nem dessa retração. Esse canalzinho essa bandeira direto na 50. Rompeu, abriu compra pelos 60 minutos, dando 3.000 pontos. Para quem gosta de operar 60 minutos, muito tranquilo essa semana, galera. Ó, só setup bom, dando mais de 1.000 pontos. Sem mais enrolos, vamos para os 5 minutos. Olha que short star, hein? No nível de 100% do espelhamento do pivô diário. Esse laranjado aqui que eu tinha mostrado lá para vocês, ó. Que padrão top, hein, cara. Fibo não funciona, né? Para os haters não funciona, mas para quem acredita, funciona. Aqui indica reversão de tendência? Não indica reversão de tendência, tá? Só para constar. Então vamos lá analisar o índice futuro do primeiro candle. O índice ontem fechou desta forma, tá? E hoje abriu com este candle. Um candle aí dando mais ou menos uma variação de 500 pontos, tá? Vou botar em outra aba aqui. Dando uma variação de 500 pontos. Que setup é esse? É um setup muito assertivo. Esse setup é sempre na primeira barra. Também eu estou estudando bastante ele não na primeira barra, né, em pontos estratégicos do gráfico. Eu batizei ele de 2.0. Não sei porquê, mas é 2.0. Depois eu vou ver se eu consigo arrumar um nome bem interessante para ele. Nunca vi ninguém, nenhum professor ensinar esse tipo de estratégia. Eu que identifiquei, eu que venho analisando e observando, beleza? Então, esse primeiro candle eu chamo ele de 2.0 porque ele também poderia ser o F4, tá? Ele poderia também ser o F4, porque tem com todas as características de um fabuloso 4. Só que também teve a característica aqui de um 2.0. Ele abriu abaixo da média de 20, tá? Essa média de azul aqui mais clara é a média de 20 períodos e fechou acima da média de 20 períodos, a favor da tendência de 50, a favor da tendência de 200, ou seja, a favor da tendência primária, secundária e terciária. E também a média de 8 totalmente alinhada. Tínhamos o fabuloso 4 perfeito, mas eu prefiro visar isso aqui como um 2.0. É uma estratégia muito top. Então vamos lá. Rompeu porque é um 2.0, porque ele abre abaixo da média de 20 e fecha acima da média de 20, um candle de convicção, um candle com um bom volume até acima da média. Geralmente todos os primeiros candles do dia vão estar acima da média, né? Então rompeu a máxima, é compra e espelha o primeiro candle com o Fibo para cima, beleza? O objetivo dele é sempre buscar 127.2, tá? Mas nesse caso aqui hoje, né, ele chegou a romper 161.8 e foi embora buscar alvos macros, beleza? Ativo rompeu, acionou o trade, candle bonito. Nesse candle aqui ele já pegou, acho que até o primeiro parcial já em 61.8, já poderia deslocar meu stop para o break-even, né, e buscar o restante dos alvos aí.
tranquilamente, ó. Andou muito bem, né? Veio fazer uma leve correção. O ativo fez uma correção na média de 8. Isso aqui deu características de um powerzinho, tá? Um power breakout. Na verdade, foi um breakout mesmo na média de 8, porque ele fechou abaixo da média de 8, não chegou a testar a média de 20 períodos e chegou a romper. Esse candle aqui que rompeu foi o candle das exato 10 e 10, ou seja, é um bom candle para ser operado. Não gosto de operar o candle das 10 horas, que é o candle da abertura. Eu fico bem com o pé atrás quando ao candle das 10 horas, mas o candle de 10 e 10, a partir do candle de 10 e 10, 10 e 15 para frente, já é muito bom para operar. Então aqui daria condição de mais uma operação, tá? Na sua ruptura com stop na mínima, nesse fundo, e aciona e vai embora, ó. Cravou os alvos do dia, né? Chegou aqui dá no momento que ele chegou a dar um resultado de 800 pontos. Daria para finalizar essa operação? Até daria, mas a ativo está muito forte, né? Médias, as 4 médias aqui todas alinhadas, daria para tentar buscar mais alvos. A princípio a gente estava visando aqui já a retração de 50% e o primeiro alvo daquele espelhamento micro pelo diário. Ó, ele fez um novo pivôzinho, tá? Um pivôzinho mais completo, mais interessante, tá? Então, esse aqui eu chamo de PC na média de 8. O ativo subiu, corrigiu na média de 8, trocou polaridade, compra. Eu gosto de comprar essa operação de PC na média de 8 quando tem um candle de troca de polaridade e quando o candle ele é de convicção, ou quando é um candle gatilho, ou um inside bar, ou um martelinho, tá? Então eu poderia comprar aqui já antes mesmo de romper o topo, topinho, né? Deu continuidade, PCzinho na média de 8, andou, veio fazer mais um PC na média de 8. Eu poderia comprar também aqui, até poderia, tá? O mercado está em tendência de alta, só que aqui agora já não é mais um PC na média de 8, aqui já é um PC na média de 20 períodos, beleza? Ele aciona o PC na média de 20, não estopa, arma aí uma situação de um breakout, um mini breakout, breakoutzinho até padrão. Deixa eu só diminuir aqui essa largura, ó. Um breakoutzinho bem top mesmo. Esse FIBA aqui ele não tem mais relevância para mim, porque já superou todos os alvos dele. Então estou trabalhando aqui visando buscar a retração de 50% e esse primeiro alvo macro aqui em laranjado. Aqui a gente tem, deixa eu botar aqui com essa ferramenta que ela não sai, ó. Então esse aqui é um breakoutzinho na média de 20 períodos. Ó, olha que padrão bonito, galera. Pré-pullback para romper o breakout e outra com gift, tá? Esse inside bar aqui ele é um gift. Deixa eu aumentar mais aqui o gráfico. Olha que esse aqui é um dos melhores trades para fazer, velho. Ele é um pullback no rompimento, não é nem no pré-rompimento, porque no pré-rompimento ele tinha que vir testar pelo menos a média de 20 aqui, respeitar e subir. Ele fez o pullback no rompimento da resistência, tá? Na resistência aqui do breakout. Então foi uma bela entrada aqui, stopzinho até abaixo aqui se quem quiser. O melhor seria proteger aqui a operação, entradinha aqui com stop no fundo prévio, no fundo técnico, tá? Então bela entrada aqui no gift e no pullback no rompimento, beleza? Vamos dar segmento ao gráfico, acionou a operação, pegou 50% e já pegou em seguida aqui 61.8, veio fazer correção na média de 8 períodos, mais um PCzinho com candle gatilho, ó, PC na média de 8, inside bar, compra
com stop aqui na mínima do fundozinho, né, no fundo prévio, e foi embora. Olha que força que tá, né, o ativo. Esse alvo aqui, a gente está vendo que é o alvo, já é o primeiro alvo macro, né? Ele rompeu todos os alvos daquele espelhamento micro que eu tinha feito. Tá batendo aqui nesse rompimento, rompeu a retração de 50, tá vindo buscar aqui o primeiro alvo daquele espelhamento macro, espelhamento maior. Vamos ver onde ele vai parar, né? Mais um breakoutzinho, fechou abaixo da média de 20, fechou acima da média de 20. Eu posso marcar aqui esse breakout também, ó. Tentou ensaiar um rompimento aqui com gift, né? Não acionou. Veio testar a média de 50, que é muito bom. Eu gosto dos breakouts quando ele testa a média de 50 também. Não teve uma situação de um pré-pullback, foi direto, tá? Foi embora direto. Entrar aqui seria muito teve esse gift, só que é um gift um pouco arriscado, tá? Não teve uma situação de um pullback na média de 8 nem na média de 20, como o pré-pullback. Não teve aqui um pullback no rompimento, para a gente ter mais confiança na operação. E também não teve um pullback aqui de pós-pullback, para poder também pegar uma operação. O ativo foi embora. Quem já estava comprado só conduziu o trade e o ativo cravou, rompeu o primeiro alvo e cravou aqui 100% do espelhamento do diário, né? Aquele espelhamento do pivôzinho menor. Beleza? Aí, ó. Deixou uma short star, né? Amanhã ele pode abrir já aqui dentro dessa região. Não sei como vai abrir. Pode fazer uma correçãozinha até 50% do dia de hoje, ou até 38,2 do dia de hoje, e continuar a tendência. Ou pode ser um dia de descanso, né? Que quando o mercado anda muito, né? Como hoje, andou muito, mais 2%, mais 2.000 pontos, o mercado tende no dia seguinte a dar uma descansada, tá? Como ele andou muito aqui, amanhã ele pode dar uma descansadinha, né? Deixar um candlezinho complicado, um dia complicado para se operar, ou ele pode aqui mesmo, né, vir testar pelo menos 50% dessa barra, 38,2, 50%, e voltar a subir e buscar todos os alvos, tá? Ignorando aqui a shooting star que teve no final do dia, beleza? Recapitulando aqui para quem não ficar perdido, essa projeção em laranjado aqui é um espelhamento desse pivôzinho, tá? E este azul aqui macro é o espelhamento deste fundo com este topo, tá? O azul maior, o azul aqui é o alvo maior e o laranjado é o alvo menor. Deixa eu só aumentar a espessura dele aqui. Vou deixar aí. Beleza? Então, um dia muito direcional para o índice futuro. Quem operou hoje, cara, tá de parabéns. Quem operou só visando a tendência, não tem como. Eu não vejo aqui como alguém ficar negativo no dia de hoje, seguindo somente a tendência. Não tem como você caçar topo, porque não teve nenhum contexto que graficamente para você caçar topo e fundo. Mas para caçar topo, né, não teve nenhum padrão. Só essa short star aqui, o penúltimo candle do dia, que é mais claramente como uma possível operação de correção até visando pelo menos a média de 20. Só que no penúltimo candle do dia não compensa fazer uma operação dessa, tá? Então esse aí foi o índice futuro hoje, bem mapeadinho para vocês. Para amanhã, se ele abrir aqui dentro, tá? Deixa eu só ampliar aqui mais uma vez o gráfico. Média de 200 ascendente, média de 50 aqui. Se ele abrir dentro dessa região, é uma região de trap zone, mas que dá para ser operado,
Por quê? Porque tem uma boa amplitude entre as duas médias, entre o preço e a média de 200 e a média de 200 e a média de 20. Como eu falei, como o dia foi muito direcional hoje, amanhã tende a ser um pouco mais travado se ficar trabalhando nessa região aqui. Entre a média de 20 e a média de 200. Vamos lá para o dólar futuro. Dólar futuro, dólar. Deixa eu jogar aqui, tá? Tem uma lambança aqui pesada. Deixa eu só limpar aqui um pouco. Tirar um pouco esse ruído aqui. Dólar rompeu esse canal. Isso aqui é os 5 minutos. Tirar esta retração. Deixa eu ver aqui nos 60 minutos aqui. Quais são os pontos aqui que eu estou usando. O dólar vai vir. Ele corrigiu, fez uma correção bem mais forte, né? Depois de romper essa LTA macro aqui, tá? Esta LTA. Deixa eu pegar aqui minha ferramenta de rabisco. Ó, diário. Só um minutinho, galera. Vou arrumar um negócio aqui, 1 minuto. Pronto, deixa quieto. Então, dólar futuro, gráfico diário. Parou na média de 200, né? Não conseguiu romper a média de 200. Isso aqui no nosso dólar, que a gente costuma operar. A gente tem alvos aqui projetados para buscar aqui na retração de 61.8 desse movimento, tá? Desse movimento. Como o ativo rompeu aqui esta LTA, como ele rompeu esta LTA, o objetivo dele era fazer aqui um pullback a princípio e fez, respeitando aqui esse fundo. Ele chegou a violar ontem esse fundo, não chegou nem próximo aqui da retração de 61.8 desse movimento, tá? Dessa queda aqui. Eu estava esperando uma correção pelo menos da 61.8, mas acabou fechando abaixo de 50%, que é bom e que mostra que o ativo, que os touros, né, os ursos estão defendendo aqui a região, tá? Para derrubar o dólar. Então, rompeu a LTA, a gente traça a retração. A gente traça essa retração que está pontilhada em rosa. O ativo veio até 50%, rompeu esse fundo. Isso aqui eu chamo de reversão negativa, tá? Porque não teve um pivô aqui. Então, como ele rompeu esse fundo e esse fundo aqui, isso é reversão negativa. Rompeu esse fundo, renovou mínimas, parou em 50%, parou em alvo de FIBA aqui de 161.8 desse pivôzinho, tá? Desse pivôzinho, não preciso projetar mais para vocês. Subiu, eu esperava que uma correção dessa retração em azul, pelo menos até em 50%. E não veio, né?
Mostrou que o ativo está com muita força defensiva aqui. Ou seja, ele tentou chegar em 50% e fechou abaixo de 38.2, já trocou a polaridade hoje com muita força, tá? Com um candle bem amplo também. Ou seja, se amanhã romper esta mínima, ele vai vir tentar buscar a mínima prévia aqui, o fundo prévio. Beleza? A projeção desse movimento agora macro, eu vou esperar romper aqui este fundo para me fazer a nova projeção. A princípio eu tenho aqui alvos na retração de 61.8, nessa retração pontilhada aqui, tá? Dessa perna toda. Então a princípio meu alvo está aqui nos 5,10. Caso ele consiga chegar nesse nível, a projeção seria essa aqui, ó. 100% ele bateu, 61.8, primeiro alvo, né? Vou tirar essa retração aqui em azul, que ela não está só poluindo o gráfico. Deixa eu só aumentar aqui a espessura dessa projeção. Eu vou colocar em laranjado. Então está aí. O ativo veio no primeiro alvo desse espelhamento. Próximo alvo aqui é em 100%, que está confluindo com a retração de 61.8. Rompendo aqui é 161.8, 78.6. Simples, tá? O ativo respeitou bem aqui a cabeça desse pivô, ó, que era importantíssimo. Chegou a violar, mas no final do dia fechou no mesmo ponto, no mesmo nível, né? E hoje já trocou polaridade com muita força, né? Jogar nos 60 minutos agora. Aqui já é a retração micro do dia, 60 minutos, tá? Já é a retração micro dos 60 minutos do dia. E o que eu entendo aqui? O ativo fez um pivô de baixa. Isso aqui já é os 60 minutos, tá? Dá um zoom aqui para vocês verem que o contexto é o mesmo, ó. 60 minutos ele trocou a polaridade nessa região, caiu, armou um pivô de baixa. Eu posso fazer uma projeção de alvos micros aqui, se eu quiser. Eu nem precisaria, mas eu vou fazer. Ó, ele veio hoje em 100%, tá? Pegou o primeiro alvo e veio bater em 100% e parou justamente na retração de 61.8 desta perna, tá? Desta perna. Olha que interessante, o dólar muito técnico, respeitando todos os pontos perfeitamente, respeitando muito bem as retrações, cara, muito bem as retrações. Rompeu esta LTA, a gente traça a retração, fazemos também o pivô, a projeção do pivô de baixa, fizemos. Aqui está o primeiro alvo, aqui está o segundo alvo. O ativo conseguiu chegar nos dois alvos. Pelos 60 minutos, teve uma entrada pelo GIFT aqui, ó, pelos 60 minutos. E o ativo acabou parando aqui na retração de 61.8 e renovando a sua... Chegou a violar 61.8 e cravou 100%. Mas respeitou e fechou acima de 61.8, que é a retração mais importante para o dólar. É a retração que o dólar sempre costuma respeitar, essa retração aqui. Mas ele violou e cravou 100% do pivô. Ou seja, amanhã, se ele perder essa mínima, né, ele vai dar continuidade à tendência e vai vir tentar buscar aqui esses níveis como alvo intradiário e a mínima, tá? O objetivo diário, no gráfico diário, é romper esse fundo aqui, ó, esse fundo, pelo gráfico diário. Para o intradia, para operações de curto prazo que a gente faz como day trade, nos 5 minutos, alvos importantes aqui seria a retração de 78.6 e 161.8. Rompendo todos esses níveis aqui, a gente vai visar aqui o fundo prévio, tá? Não tem nada tão complicado assim, principalmente para o dólar, que o dólar respeita muito bem. Ele respeita muito bem aí tecnicamente, né? O price action. 5 minutos, vamos ver como é que foi o dia do dólar. O ativo abriu praticamente sem gap, afundou, parou no suporte,
armou um pivôzinho aqui de pré-rompimento, tá? É uma entrada arriscada porque está tentando romper aqui esse suporte. E é uma entrada até válida porque nessa troca de polaridade aqui, ó. Por que é válida? Porque é um pré-pullback na expectativa de a gente pegar o rompimento desse movimento. Só que aqui ele deu stop, né? Quem entrou aqui, obviamente foi stopado, não chegou a andar muito, aí voltou, violinou, tirou da operação e voltou a cair. O melhor cenário para fazer essa operação aqui era esperar o rompimento ou perder esse suporte. Você vê que o ativo perdeu o suporte, veio fazer um pullback, gatilho de venda, martelinho padrão. Olha que martelinho bonito aqui nesse PC na média de 8. E abriu uma boa venda. Só que ele voltou, né, fazer um novo pullback. Aqui teve até um spin inside, é uma estratégia que eu ensinei para vocês aí, que eu compartilhei ontem com vocês. Só que não é um bom spin inside, não é a melhor figura para operar, mesmo dando um candlezinho de gatilho. Por que eu não operaria esse spin inside aí? Não é porque ele não andou muito, mas eu não operaria porque, ó, ele fez a correção na média 20, tá? Testou a média 21, 2, 3 vezes, na quarta vez e na quinta vez ele deixou o candle gatilho. Então o bom é que deixa logo de primeira ou de segunda, né? Na primeira ou na segunda tentativa do teste na média de 200. Agora depois de 5 vezes ele tentou fazer essa movimentação, ou seja, ele não quer subir. Aqui está tendo defesa, muito defesa na média de 20, tá? Você vê que ele acionou, não deu stop de início, acionou, chegou a andar 7 pontos, depois veio estopou com 4 pontos. Stop um micro também, né? 4 pontos. Tá? Quem não saiu aqui em algum ponto do dia, nessa primeira operação aqui, pode ser que tenha sido aqui, pode ser que devolveu, né, todo o movimento, porque ele chegou a violar aqui até a máxima desse candle, tá? Formou um bandeirão, rompeu esse bandeirão, só que é acima da média de 20, rompeu novamente aqui a média de 20, confirmando um rompimento mais de convicção dessa bandeira, né? E aqui é onde eu falo para vocês que temos aqui um setup que tem um setup 2.0 em pontos estratégicos, tá? Ou seja, esse candle rompeu o bandeirão, esse rompeu, não deu nenhum contexto para mim fazer venda porque estou abaixo da média, acima da média de 20, e esse candle aqui ele abriu acima da média de 20 e fechou abaixo da média de 20. Então eu consideraria aqui um ponto de setup do 2.0. Beleza? Olha que interessante, né? Os pontos vai se encaixando. Então, entrada pelo setup 2.0 com stop na sua máxima, acionou, deixou outro gift, mais entrada, PC na média de 8, mais reentrada e o papel seguiu em tendência de baixa. Mais direcional agora. Eu poderia ter feito aqui uma projeção, tá, intermediária do dia. Essa aqui era a macro. Eu poderia fazer uma micro aqui intermediária do dia. Eu poderia pegar todo esse movimento e espelhar ele para baixo. Ó. Quem entrou nessa primeira operação aqui, né, depois do pullback, do rompimento do suporte, dava para fazer um parcial aqui no primeiro alvo do dia, em 61.8. Depois a gente voltou, deu o contexto do bandeirão em reentrada, veio buscar 100%, né, as retrações, o alvo macro. Vamos seguir o gráfico aqui para ver como o ativo se comportou. Ó, testou 61.8, olha a briga aqui em 61.8, né? Foi aqui, galera, é um PCzinho, só que é um PC muito complicado para operar, porque ele não chegou a testar a média de 20, não agrediu a média de 20.
Então, mesmo sendo um inside bar aqui, um candle gatilho para essa operação, seria arriscado fazer esse trade, tá? Seria um pouquinho arriscado, porque ele poderia até andar a favor do movimento, mas primeiro ele poderia ir lá te estopar, tá? Ele poderia ir lá e estopar você, violinar e depois seguir o movimento. Beleza? Ó, ele não chegou a não fazer isso, né? E foi lá, buscou o último alvo, 161,8. O 161,8 do dia, né? Que foi esse espelhamento aqui micro do dia que eu fiz, ó. E cravou 100% e o último alvo aqui embaixo. Depois formou um fundo, né? Formou um fundo, ó. Candlezinho na mínima mesmo. E foi na média de 20. Olha esse aqui. Esse aqui eu considero um spin inside. Olha esse spin inside, galera. Ele testou a primeira vez, né? Deixou um candle de convicção baixista para venda. Acionou a venda e estopou. Em seguida deixou um candle, um spin top. Esse spin top eu já poderia comprar aqui na sua ruptura, porque é um candle de inside candle, é um spin top. Ele não acionou, né? E em seguida ele deixou um inside bar acima da média de 20, ambos acima da média de 20 períodos. Então eu poderia tanto deixar meu gasto de compra aqui, quanto deslocar mais agressivo aqui no inside bar, com um stopzinho aqui, ó, nesse fundo, tá? Olha só que legal, ele aciona o inside bar, o inside candle. Vamos ver se ele estopou primeiro, acionou e estopou. Vamos ver como é que foi com esse candle. Ó, ele abriu, ele renovou a mínima. Não sei se vocês conseguem ver esse candle vermelho aqui, ó, no caixote, no resumo. Ele abriu, primeiro gráfico de 1 minuto, ele foi negativo, ele não acionou o meu gatilho, então, de compra. Depois ele trocou a polaridade e seguiu acionando o gatilho e indo embora, tá? Então ele fez essa movimentação aqui, ó. Ele abriu aqui, fez uma mínima, tá? Deixa eu pegar outra figura aqui que é mais interessante, ó. Ele fez isso aqui, ó. Ele abriu, tá? Renovou a mínima. Ele renova a mínima, ó. Ele abre, fica fazendo isso aqui. Sobe, aciona o gatilho e fecha na máxima. Então eu não fui estopado na operação. Meu stop fica na mínima do candle que acionou então o gatilho. O stop aí dando mais ou menos 4 pontos, né? 4 pontinhos, visando buscar a média de 50, que é a mais próxima aqui do movimento, ou uma retração ou uma projeção. Eu buscaria aqui a média de 50, que é uma média muito importante, tá? Olha lá. Boom. Quanto que você pegou aqui? 12 pontos. Arriscou 4 e pegou 12, ou seja, 3 vezes o risco. Depois o ativo volta. Além de ter dado esse inside candle aqui, pegando 12 pontos, automaticamente ele já deu o PCC. Ó. Ele foi direto na média de 50, deixou um candle gatilho, venda, visando buscar pelo menos a mínima do dia ou a retração dessa perna aqui. Tá? Ele parou aqui em 78,6 e veio testar a mínima mesmo, tá? Que pode ter certeza. Ó. Olha lá. Inside bem, inside, spin inside, e em seguida PCC. Top, né, galera? Depois o ativo foi, agrediu a média de 50, rompeu a média de 50. Veio testar aqui essa zona de resistência, ou seja, a gente já visa aqui um breakout. O ativo volta a trabalhar abaixo da média de 20 e fecha o dia abaixo da média de 20 e 50. Temos aqui então um breakout armado para amanhã. Tá? Esse breakout ele tem que acionar, tá? Tem que perder esse fundo. Tem que perder esse fundo aqui.
para dar segmento à tendência, tá? Para dar segmento à tendência. Ó. Se perder esse fundo, a gente entende que o ativo vai romper o breakout. A princípio, se ele fazer um pullback aqui na média de 20 e continuar o movimento, vale a entrada. Um pullback aqui na entrada, se ele stopar já no início do dia, se possível, né? A gente não sabe se vai acontecer, mas caso aconteça, aí só pós pullback aqui da mínima do dia, beleza? Dólar bonito também, graficamente falando, tecnicamente falando também. Deu só o primeiro stop aqui no dia, né? Deu também um trapzinho perfect aqui. Quem identificou esse trapzinho no primeiro candle do dia, só explicar aí para vocês como funcionaria esse trap. Primeiro candle do dia foi esse martelinho aqui, tá? Esse, na verdade não é um martelinho, uma shooting star aqui, né? Rompendo essas região aqui, ó, esse topo, violou esse topo. Esse aqui é um trap perfeito, tá? Um trap perfect. Na violação da mínima desse candle já abriria venda, porque é um trap. Ele tentou violar, não conseguiu, sofreu rejeição e defesa aqui dos ursos. Os touros, na verdade, agrediu, né? Essa região, sofreu, acionou aqui compra de todo mundo. Então o neguinho entrou vendendo essa região, pegando stop de todo mundo aqui, ó. Então isso aqui é um trap, é uma armadilha nesses topos. E por que não é o trap board? Não é o trap board porque não foi na máxima de ontem e nem na mínima de ontem. Foi numa região aqui de resistência, tá? De defesa, de topo duplo aqui, ó. Stop na máxima, venda. Só nesse primeiro movimento aqui, quem pegou 27 pontos, tá? 27 pontos. Então, para quem estuda, né, estratégias, padrões, movimentações de figura, é bom ter um arsenal aí de estratégias para você enfrentar o mercado, beleza? Eu não gosto muito de operar lateralidade, mas para quem opera lateralidade se dá muito bem também. Eu sei as estratégias, mas não gosto de operar. Prefiro pegar a tendência. Raramente eu vou operar a lateralidade. A semana pode estar ruim, eu vou tentar pegar uma tendência, né? Mas para quem tem um arsenal bom, tem que se adaptar ao mercado. Eu tenho essa pequena dificuldade de se adaptar ao mercado, mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Ó, trap, primeiro contexto de compra, tá? Primeiro contexto de compra no dia, o trap. Esse PCzinho aqui falhou porque estava tentando romper aqui o suporte, né? Esse baita suporte, com razão. Era um trade muito arriscado, arriscadíssimo até. E deu até um trap perfeito aqui também, ó. Quem ficou ligado, ó. Como formou o primeiro PCzinho, ele foi lá e estopou todo mundo, só violinou, né? E acionou venda aqui na mínima, bem agressiva, power breakout, trap perfect, e foi embora, tá? Depois rompeu, fez o pullback, mais uma entrada, ou seja, essa aqui deu stop. Quem entrou no power breakout ou no trap perfect aqui pegou o movimento. Então 1, 2, 3, 4. Esse spin side aqui eu não faria, não tem sentido nenhum essa operação, até porque também, como aqui foi um suporte que rompeu, ele vai fazer um pullback um pouco maior. Então se você ligar esses pontos, aqui tem um suporte foi perdido, fez o pullback, beleza, mas obviamente a maior parte do mercado ele vai vir testar mais uma vez, tá? Então ele testou testou 2 vezes, testou 3 vezes aqui essa resistência. Era um suporte, passou a virar resistência. Então eu não farei essa operação, até porque não teve um contexto gráfico assim perfeito como eu sempre espero que tenha. Beleza? Então o dólar deu boas oportunidades, ó, deu esse gift, deu esse PC na média mais direcional, com médias alinhadas. Esse PC aqui eu não faria,
porque não testou a média de 20. A gente voltou. E esse spin inside aqui já eu faria, porque ele foi direto na média, não teve tanto teste, só teve 2 testes na média de 20. O terceiro candle já foi o candle gatilho, tá? Não fosse nada mais, em seguida deixou o inside bar, outro candle gatilho que acionou e foi embora. Teve o PCC, ponto continuo na média de 50 e desmoronou. E finalizou o dia aí dentro de um breakout, beleza? Galera, o vídeo ficou mais de 45 minutos, perdão. Vou finalizar o vídeo agora, vou postar ele no YouTube e vou compartilhar aqui no canal do Telegram. Vou deixar o link também no Instagram. É o seguinte, eu ia fazer um mapeamento das ações aqui. Eu vou ter que fazer outro vídeo para não ficar muito longo para vocês, tá? Em seguida já vou fazer. Eu vou fechar esse vídeo aqui, já vou começar a fazer o vídeo das ações. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e entendido o conceito desse diário, tá? Não operei, fiz aqui tudo aqui na hora. Nem olhei o gráfico, só olhei o gráfico assim pelos 60 minutos pelo mobile, né, pelo celular. Olhei mais as ações, né, tô acompanhando mais o swing trades aí que eu venho fazendo. Então o doleta é isso aí, tá? Segue tendência de baixa para mim ainda o ativo tá na tendência de baixa, só que tem que tentar vir perder aqui essa retração, essa mínima, esse fundinho aqui para desembestar de vez para baixo. Beleza? E o índice futuro fechou muito bonito também. Deixa eu só dar uma olhada no Ibovespa no diário. Ibovespa, lindo, 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 galera. Muito forte. Essa retração não vale mais para mim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ampliar ela agora lá para essa região aqui, ó. E olha onde o Ibovespa parou, hein? Em 61.8, ou seja, isso aqui, como ele parou em 61.8, amanhã podemos ter sim um diazinho meio travado aqui, tá? Pode ser que rompe e vai logo na média de 200? Pode. Mas ficar atento aqui que pode ter uma briguinha aqui no início do dia. Beleza? Muito bonito também Bovespa. Rompeu essas projeções, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar aqui para esse alvo macro agora. Tá? Ele parou no primeiro alvo. Deixa eu só botar outro aqui com o imã para ficar bem justinho, bem padronizado. Eu gosto de usar o imã para ficar corretamente, olha a diferença. Rompeu no primeiro alvo e parou em 61.8 da retração. Ou seja, 100% confluindo com a média de 200, próximo alvo, tá? O volume muito forte, olha os volumes do Ibovespa, totalmente ascendente. Na deriva, volume fraco, rompeu a deriva e foi para cima, o volume ascendeu, tá? Muito forte aí. Isso é bom pra gente, é bom para nossas ações, isso é bom para todo mundo. Beleza, galera? Obrigado, curtem, compartilhem se vocês gostou, deixe seu feedback aí. Obrigado pela atenção e até mais.